Você me faz uma excelente pergunta. Você diz, será que a decadência da sociedade está relacionada com o modo como ela lida com aquilo que ela exclui, ou seja, com aquilo que ela acha condenável? Como a sociedade lida com aquilo que ela condena em si mesmo, no ser humano e na vida? Uma pergunta excelente. Como construir essa moral ou desconstruí-la é o final da pergunta. O que você traz é o eixo central da nossa questão com relação à decadência social. E tudo isso que eu vou dizer é a perspectiva do Nietzsche, que está discutida nos meus livros, Nietzsche hoje e A Espécie que Sabe, especialmente. Então, qual é a questão para o Nietzsche que eu vou apresentar para vocês? Toda vez que a gente toma consciência da vida, às vezes aos 3 anos de idade, 4, uma criança já se percebe viva, mortal, provisória. Às vezes isso acontece aos 10, aos 15, aos 20, aos 50, aos 80, e tem gente que nunca ganha real consciência disso, que é: nós vivemos uma experiência inédita, que é a vida, que não controlamos, que não sabemos de onde veio nem para onde vai. E para viver, criamos teorias, mitos, ciência, que é um tipo de vínculo de conhecimento racional, que busca provas e verdade. Enfim, temos a arte, mas nós estamos o tempo inteiro tentando construir pontes com isso que é a vida, que nos escapa o tempo inteiro e nos engrandece e nos dignifica. Quando você toma consciência da vida, você pode afirmá-la em sua plenitude, ou seja, como desconhecimento, mudança, um processo que a gente vive aquilo que é possível e afirma o que considera bacana. Isso é um modo. Mas tem uma porção da vida que é muito dura e difícil, especialmente o que a gente chama de trágico, de sofrimento trágico, que é o não merecido, que é: você fez tudo certo e sofreu muito e deu tudo errado. Então, isso é o que nos escapa, que não está no nosso controle. Não é fazer certo que dá certo. Essa sensação do que escapa é que a gente quer excluir. É isso que a gente quer excluir. A gente precisa de um mundo que não escape, que nos dê certezas de um casamento estável, de uma família estável, de filhos estáveis, de uma sociedade estável. Mas a vida não é estável. A estabilidade é um mito. Então, como a gente lida com a instabilidade? Classificando várias condutas como, ou melhor, desqualificando determinadas condutas, tornando-as condenáveis. Então, o que é considerado condenável na nossa sociedade? O excesso, o transbordamento, que é o desequilíbrio, né? Então, o excesso de erotismo, de eroticidade é condenável, o excesso de força e violência é condenável, que é o assassinato, a violência, que é condenável. O excesso de vida é condenável, de alegria, infelizmente, mas pessoas excessivamente transbordantes são condenáveis. Sim, tem algo condenável no excesso de erotismo, a pedofilia, por exemplo, mas tem um excesso de eroticidade num corpo masculino ou feminino que incomoda todo mundo, apenas porque está fugindo do controle, certo? E é para onde isso pode nos levar. Finalmente, a pergunta se refere a como a gente lida com aquilo que a gente condena, não é? Com aquilo que a gente desaprova. A gente exclui. Nós somos uma sociedade excludente. A gente cria nichos e lugares para que isso exista sem que a gente veja. Então, por exemplo, a gente exclui os criminosos em presídios fechados, longe da nossa vista. A gente exclui os que desequilibram psiquicamente, que não são tão diferentes assim de nós, porque ninguém de fato é normal. A gente exclui no hospital psiquiátrico, bem longe. Os jovens infratores, a gente põe longe. Então, tudo isso foi construído longe das cidades. No entanto, as cidades cresceram e incluíram fisicamente os presídios, os hospitais psiquiátricos, inclusive as favelas, né? Porque a gente exclui também os pobres em lugares isolados. Tudo isso se tornou fisicamente um bloco só, mas não apenas se tornou virtualmente um bloco só. Então, nós hoje somos grupos excluídos, porque todos acabamos sendo excluídos nesse modelo de o que eu condeno eu não quero ver e afasto, né? Mas isso era possível numa sociedade piramidal. Numa sociedade em rede,
isso já não, de fato não é possível. Então, o grande choque que a gente vê na sociedade hoje é que todos se relacionam virtualmente de modo quase promíscuo, mostrando suas intimidades, esfregando os seus corpos virtuais uns nos outros, mas de fato pertencemos cada um a nichos, a grupos isolados e excluídos inclusive de si mesmos. O grande desafio do século XXI é ter que lidar com a inclusão, porque nós somos uma sociedade horizontalizada, cuja informação, que de fato é o centro do poder, está democratizada. Esse é o nosso desafio. Somos obrigados a conviver e temos que criar modos de convivência mais harmônicos. Não é possível mais excluir nada, tudo se tornou transparente e visível, né? Vide os últimos acontecimentos que a gente tem vivido no Brasil.